Presta atenção nessa. Brasil e França quase entraram numa guerra de verdade. Marinha mobilizada, força aérea de prontidão, porta-aviões, contra-torpedeiros e caças cruzando o Atlântico rumo à costa do Nordeste. 2 países de armas prontas se encarando no meio do oceano. Um confronto e tanto se preparando, por causa de lagosta. É sério, lagosta mesmo, daquela que vai pro prato com limão. E a mobilização não foi de brincadeira. 2 países botaram frota naval de verdade na água, prontos pra briga. Só que, no fim dessa história toda, nenhum tiro foi disparado, ninguém morreu. Então como é que um bicho desses, que cabe numa panela, quase virou motivo de guerra entre 2 nações? Fala galera, bem-vindos ao Brasil Animado. Eu sou o Nino e vem comigo que eu te conto essa história toda, desde o começo. Tudo começa no início de 1961. Do outro lado do Atlântico, pescadores franceses tinham um problema sério. As lagostas da costa da África, onde eles sempre pescaram, tinham praticamente acabado. A França tinha acabado de perder boa parte das suas colônias por lá, e a pesca foi junto. Aí, alguém olhou para o mapa e reparou numa coisa. Bem na costa de Pernambuco, entre 75 e 200 metros de profundidade, o mar estava fervilhando de lagosta. Fartura pura, bem na frente de onde pescadores artesanais nordestinos já tiravam seu sustento havia gerações. O Brasil, sob o presidente Jânio Quadros, autorizou 3 barcos franceses a entrarem. Mas era só para pesquisa, com fiscais da Marinha Brasileira a bordo, de olho em tudo. Só que, quando os fiscais chegam lá para conferir, encontram 4 barcos, pescando de verdade, rede lançada, sem cerimônia nenhuma. Ou seja, desde o primeiro dia já rolava um jogo de cintura por parte dos franceses, e já dava para sentir que aquilo não ia terminar bem. Poucos meses depois, em agosto de 1961, Jânio renuncia. De repente, ninguém sabia direito quem ia cuidar dessa história de lagosta. O Brasil trocou de presidente no meio do próprio imbróglio. Quem assume, em meio a uma crise política daquelas, é João Goulart. E é com ele no comando que essa disputa vai esquentar de verdade. Em novembro daquele ano, já com Goulart, o Brasil dá uma nova autorização para os franceses. Só que a pesca ilegal continua do mesmo jeito, quase como se ninguém tivesse aprendido nada com o episódio anterior. Ninguém resolveu o problema de verdade, só empurrou ele um pouco mais para frente. E aí, no dia 2 de janeiro de 1962, acontece o estopim. A conventa brasileira Ipiranga intercepta o pesqueiro francês Cassiopée, a cerca de 10 milhas da costa, e apreende o barco. Pronto, não tem mais volta. O que era um probleminha de pesca, resolvido de barco em barco, virou, da noite para o dia, um caso diplomático de verdade. E sabe qual pergunta os 2 países passam a discutir? De quem é a lagosta. O Brasil diz, esse mar faz parte da nossa plataforma continental, o chão que continua debaixo d'água. Esse recurso é nosso. A França diz, não, isso aqui é alto mar, água de todo mundo, qualquer um pode pescar. E o mais engraçado é que os 2 citavam a mesma lei internacional para se defender, uma convenção de 1958, que, segura essa, nenhum dos 2 países tinha assinado. Uma briga jurídica inteira, cheia de embaixador indo e vindo, baseada numa regra que, no papel, não valia nem para um lado nem para o outro. Os jornais da época resumiram o imbróglio todo numa pergunta que virou piada nacional. Afinal, a lagosta anda ou nada? Se ela anda pelo fundo do mar, é como um bicho preso ao território brasileiro. Se ela nada, é peixe, e peixe é de quem pescar primeiro. E é aí que entra uma das respostas mais espertas dessa história toda, atribuída ao almirante e oceanógrafo brasileiro Paulo de Castro Moreira da Silva. Não dá para garantir que ele disse essa frase exata, palavra por palavra, mas ela resume perfeitamente a resposta brasileira. Se a lagosta é peixe porque salta, então o canguru é uma ave. Só que a coisa não parou na piada. Um ano depois, a França decide dar um passo bem mais pesado. Em 11 de fevereiro de 1963, ela manda uma força-tarefa naval de verdade partindo do porto de Toulon. O porta-aviões Clemenceau, o cruzador de Grasse, contra-torpedeiros, entre eles o Tartu, e corvetas. Uma esquadra e tanto. A desculpa oficial? Só exercícios de rotina na costa da África, nada a ver com o Brasil, segundo eles. Só que, pouco depois de sair, o Tartu se separa da esquadra e segue sozinho, rumo à costa brasileira, nada de exercício na África. Ali ficou claro para todo mundo, aquilo era um recado direto para o Brasil. O Brasil não ficou parado, mobilizou Marinha e Força Aérea numa operação batizada, sem ironia nenhuma, de Operação Lagosta. Goulart reuniu seus ministros,
Se precisasse, o Brasil reagiria de verdade. Só que tinha um detalhe incômodo, escondido debaixo do tapete. Os melhores navios de guerra brasileiros, da classe Fletcher, como o Pará, eram emprestados pelos Estados Unidos. E o contrato dizia, preto no branco, que esses navios não podiam ser usados contra um aliado americano. Adivinha quem era aliado americano? A própria França. Ou seja, o Brasil ameaçava reagir com uma frota de guerra que talvez nem pudesse legalmente disparar contra o inimigo que tinha na frente. Um blefe em cima de outro blefe. E aí chega o dia 10 de março de 1963. Depois de semanas de tensão, de navio de guerra indo e vindo, de blefe dos dois lados, os franceses recuam. O Tartu dá meia volta e volta para casa. Acaba a fase militar da crise, sem um tiro disparado, sem uma vítima. Exatamente como eu prometi lá no começo. E o Brasil ainda deu um último toque de ironia. Um contratorpedeiro brasileiro mandou, por rádio, um educadíssimo boa viagem para os franceses que iam embora. A vitória brasileira não foi na base da força, foi no deboche. Mas o barulho das armas parou, e a discussão sobre a lagosta continuou por quase mais 2 anos. E sabe quando isso finalmente se resolveu no papel? Só em 10 de dezembro de 1964. Foi aí que Brasil e França assinaram um acordo de verdade. A pesca francesa passou a ter limite, com cota certinha. E essa história deixou um legado enorme. Pensa assim, ela ajudou o Brasil a defender a ideia de que o mar, logo ali na frente da nossa costa, é nosso. Anos depois, em 1970, o país declarou um mar territorial de 200 milhas, quase 400 quilômetros mar adentro. Uma fronteira que existe até hoje e que começou sendo defendida por causa de lagosta. Agora, uma curiosidade para você guardar, dessas que a gente repete em roda de conversa sem checar direito. Tem uma frase muito famosa, repetida até hoje, atribuída ao presidente francês da época, Charles de Gaulle, que o Brasil não é um país sério. Pois é, só que essa frase nunca saiu da boca dele. Ninguém nunca encontrou ela em nenhum documento, nenhum discurso, nenhum registro oficial. É um mito, um dos maiores mitos da nossa história recente. E olha que ironia, o vilão francês dessa história toda nem chegou a dizer a frase mais famosa que colocaram na boca dele. Mais uma prova de que, mesmo numa curiosidade divertida de contar, vale sempre checar os fatos antes de acreditar. Até a próxima aventura!